A morte de Chadwick Boseman em agosto deste ano surpreendeu muita gente, mas o falecimento do eterno Pantera Negra não é nem de longe a primeira morte de um artista a morrer muito antes da hora. Nesta faísca atrasada, nós vamos listar 10 atores e atrizes que faleceram ainda jovens, com uma carreira muito promissora pela frente. Este vídeo é uma homenagem a todos que faleceram, inclusive ao nosso querido Pantera Negra. Wakanda para sempre. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e, é claro, compartilhar o nosso conteúdo. Em 28 de agosto deste ano, o mundo foi surpreso ao saber da notícia da morte de Chadwick Boseman. O ator que ficou conhecido mundialmente por interpretar o Pantera Negra no filme solo do personagem e em Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, faleceu aos 43 anos, depois de lutar há mais de 4 contra um câncer no colo. O ator que ficou conhecido ao interpretar Jack Robinson em 42 e também James Brown em Get On Up, a história de James Brown, uma das maiores lendas do soul norte-americano, o ator ganhou mais destaque ao ser escolhido para ser o primeiro protagonista negro do Marvel Studios. O filme do Pantera Negra foi um marco para o cinema, arrecadando mais de 1,3 bilhão de dólares. Além disso, o filme foi indicado a 7 Oscars, vencendo a 3 prêmios técnicos, o primeiro filme de super-heróis a receber mais de um prêmio da Academia. Chadwick Boseman faleceu jovem e deixou filmes ainda como Destacamento Blood, onde ele tem um papel importante no desenvolvimento da história de um grupo de soldados afro-americanos durante a Guerra do Vietnã, e também Crime Sem Saída, um filme policial bem decente, onde ele vive a jornada, praticamente uma jornada de western nos dias atuais. Outro ator que surpreendeu o mundo e chocou com uma atuação incrível foi Heath Ledger, quando interpretou o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. O filme de 2008 de Christopher Nolan é tido como um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos, e graças à atuação do ator que começou a ser elogiada. Apesar de ter sido criticado quando escolhido para o papel, já que tinha feito o papel de um cowboy homossexual em 2005 no grande O Segredo de Brokeback Mountain, ao lado de Jake Gyllenhaal, o que aconteceu foi que o ator se transformou, incorporou o personagem inclusive nos bastidores, e a atuação dele é incrível, rendendo vários momentos. As minhas cenas favoritas, inclusive, aquela dele na frente do hospital, foi gravada totalmente de improviso, onde ele tranca o detonador e daqui a pouco, bum, explode tudo, ou ainda a cena que ele faz o truque de ilusionismo com o lápis, lembra? Roubam a cena e deixam toda a história de um grande filme em segundo plano. O que chocou o mundo foi a morte de Heath Ledger, uma overdose acidental com apenas 28 anos. O ator, que teve papéis ainda em filmes como O Patriota, Coração de Cavaleiro e na comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você, queria seguir uma carreira como diretor no futuro. O último filme dele, O Mundo do Dr. Parnassus, não chegou a ser terminado pelo ator, que faleceu durante o processo de produção. Então o diretor Terry Gilliam mudou o roteiro e a cada vez que o personagem mudava de mundos, entrava outro ator interpretando o mesmo personagem. Apareceram aí Robert Downey Jr., Colin Farrell, Jude Law, e todo o cachê dos atores foi doado à filha do ator. Philip Seymour Hoffman foi outro ator que marcou época. Ele venceu o Oscar em 2005 por Capote, interpretando Truman Capote, um dos maiores jornalistas e investigadores da história, e também fez vários papéis importantes, incluindo em Jogos Vorazes, os 2 últimos filmes da franquia estrelada pela queridíssima Jennifer Lawrence. Além disso, o ator fez vários trabalhos com grandes diretores, inclusive com Paul Thomas Anderson, como no imprescindível e maravilhoso O Mestre, onde ele interpreta o criador da Cientologia, religião inspirada na ficção científica. O filme ainda tem Joaquin Phoenix e é uma das maiores atuações do ator. Ele também atuou em filmes como Magnolia, também de Paul Thomas Anderson, e vários outros papéis memoráveis. Philip Seymour Hoffman sempre teve um histórico difícil contra as drogas e lutou contra o vício em heroína e cocaína. A notícia chocou o mundo quando o ator faleceu aos 46 anos, encontrado dentro de uma banheira após uma overdose acidental por mistura de drogas, no ano de 2014. Philip Seymour Hoffman faleceu e o trabalho dele no último filme de Jogos Vorazes foi substituído por dublês de corpo e também por computação digital. Um dos nomes mais famosos do cinema em Hollywood e uma das maiores sex symbols, talvez o primeiro sex symbol da história do cinema, foi Marilyn Monroe. A loira maravilhosa, com várias cenas impactantes, acabou falecendo de uma forma misteriosa ainda quando muito, mas muito jovem. Monroe, que estrelou filmes como Quanto Mais Quente Melhor e Os Homens Preferem as Loiras, lembra daquela cena maravilhosa dela com o vestido, faleceu com apenas 36 anos. Várias teorias sugeriram a morte da atriz, já que ela poderia ter um caso com o então presidente norte-americano John
Kennedy, dentre várias outras com ligações com a máfia. O laudo oficial da perícia apontou que em 1962, mais especificamente no dia 5 de agosto, a atriz foi encontrada morta com uma overdose acidental de antidepressivos, deixando o mundo chocado pela sua beleza e também pela forma trágica como faleceu. O pai das artes marciais também faleceu de uma forma mas muito trágica. Bruce Lee foi ator, artista marcial e criador do Jeet Kune Do, uma das artes marciais mais praticadas desde então. Além do caráter filosofal e de toda a importância para a indústria norte-americana, o ator transformou o que foi chamado na época de melodrama asiático. Antes tratados como alívios cômicos, os atores então vindos do Oriente tiveram um caráter mais de aquela coisa do grito da dificuldade da luta. Lee estrelou vários filmes considerados B, mas que até hoje impressionam pelas coreografias de luta e por todo o desempenho do ator, que escrevia, dirigia, atuava e certas vezes até comandava a fotografia dos seus longas, comandando as filmagens. Porém, o filme do ator, considerado seu maior blockbuster, Operação Dragão, de 1973, quase não viu a luz do dia. Passando por vários processos e roteiros reescritos, o filme foi o último trabalho de Bruce Lee, que faleceu apenas 6 dias depois do lançamento do filme. O seu último filme, O Jogo da Morte, acabou ficando incompleto. Apesar de ter nomes como Kareem Abdul-Jabbar e Jack Chan como um jovem dublê na época, o filme passou por um processo de regravações muito estranho. Um ator, um dublê de corpo, foi colocado com a mesma roupa de Bruce Lee, aquela amarela, que inclusive foi homenageada por Quentin Tarantino em Kill Bill, e colocaram uma máscara de papelão por cima do ator. O resultado ficou ridículo, mas as cenas de luta também foram importantes. O que mais causa estranheza na morte de Bruce Lee é uma possível maldição da família, já que o filho dele, Brandon Lee, faleceu também de causas misteriosas. Enquanto Bruce Lee morreu em 26 de julho de 1973, aos 36 anos, após um inchaço muito estranho do seu cérebro, Brandon Lee, o seu filho, morreu com um tiro acidental durante as filmagens de O Corvo. O filme, baseado numa história em quadrinhos, mostra um policial que é morto e volta do mundo dos mortos para se vingar de quem o matou. O filme tem grandes cenas de ação, é dirigido por Alex Proyas, o cara que já fez Eu, Robô e tantos outros longas. Em um certo momento do filme, na cena em que Lee toma uma série de tiros, um dos tiros que era para ser de festim, até hoje não se sabe como, foi trocado por uma bala real. Muitas teorias acusam que a Yakuza, a máfia japonesa, estaria por trás do assassinato da família Lee, algo que nunca foi comprovado. Vários documentários foram inclusive produzidos e muitos deles acabaram contando aí que foi realmente uma troca acidental dos projéteis. Mas até hoje ninguém foi culpado e a morte do ator, que estava fazendo uma própria carreira com filmes como Rajada de Balas, atuou ao lado de Dolph Lundgren em grandes filmes policiais e tinha também uma ótima qualidade para cenas de luta como o pai, acabou falecendo de uma forma muito trágica. O tiro acabou matando Brandon com apenas 28 anos, o que choca até hoje. Vocês devem se lembrar de Poltergeist, a franquia produzida por Steven Spielberg e lançada lá no começo dos anos 80, dirigida por Tobe Hooper, tinha a jovem Heather O'Rourke, com uma menininha que era até hoje uma das cenas mais assustadoras do cinema de terror, quando ela é abduzida para dentro da televisão por espíritos de outra dimensão. O filme foi um clássico dos cinemas, mas a história de Heather é trágica e a morte da atriz é até hoje um choque para quem não sabia que ela havia falecido. Heather filmou as duas sequências do filme, que na verdade não são lá grande coisa, Poltergeist 2 e Poltergeist 3, e ela havia apresentado um problema meio diferente de saúde, um problema intestinal. A atriz se preparava para ir para o hospital onde faria uma cirurgia quando morreu no seu quarto, surpreendentemente aos 12 anos. Heather chegou a ser levada para o hospital e na tentativa de reanimação mostrou alguns sinais vitais, mas infelizmente morreu na mesa de cirurgia, uma das mortes mais trágicas e mais precoces até hoje do cinema. James Dean foi o símbolo da juventude rebelde dos anos 50. Seu papel em filmes como Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade levaram o ator a um grande patamar. Jovem, talentoso e com um estilo bem rebelde, o ator conquistou uma geração de fãs. Seu estilo bad boy no cinema, que talvez tenha inaugurado essa nomenclatura, foi interrompido de uma forma trágica. Dean, que era rebelde nas telas e também fora delas, faleceu num bizarro acidente de carro com apenas 23
anos. Encerrando essa nossa lista, tem a triste história de Paul Walker. O eterno Brian O'Connor de Velozes e Furiosos foi outro ator que surpreendeu o mundo ao falecer em um acidente de carro. Conhecido pela franquia e estrelado ao lado de Vin Diesel, o ator esteve presente em 7 filmes da saga. O ator faleceu em 30 de novembro de 2013, aos breves 40 anos. Apesar do papel de Brian O'Connor estar sempre ligado, Walker fez vários outros filmes. A morte de Walker ocorreu durante as filmagens de Velozes e Furiosos 7. O que aconteceu é que o diretor James Wan decidiu manter o ator no filme, e ao invés de refilmar boa parte do longa, a presença de Walker foi refeita de uma maneira inédita. Os irmãos do ator foram usados no set para refazer as feições de corpo e de rosto do personagem, e a Weta Digital, empresa de Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis, foi utilizada para recriar o rosto de Walker digitalmente. O roteiro foi todo alterado e a cena de despedida entre os dois, entre Toretto e O'Connor, é até hoje uma das mais emocionantes do cinema e que enche de lágrimas os corações de todos os fãs. Até hoje, Velozes e Furiosos 7 é a maior bilheteria da franquia e mesmo estando fora dos holofotes, ainda há menções de Brian O'Connor no filme Velozes e Furiosos 8. Gente, essa foi a nossa lista de hoje. Lembrando que nós deixamos muita gente de fora e se vocês quiserem, a gente faz outra lista com atores que faleceram jovens, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assista o filme dessas grandes lendas que vão ficar marcados em nossos corações para sempre e deixa aqui nos comentários o que você achou se quiser mais vídeos desse tipo. Grande abraço a todos, tchauzinho, até a próxima.